Vocês acreditam que tudo o que está acontecendo no mundo pode não ser por acaso? Será que todas essas tragédias, mortes e coisas ruins que estão acontecendo podem ser consequência de alguma ação dos humanos? Ou será que tudo isso já estava predestinado a acontecer? Não é de hoje que o mundo vem passando por maus bocados. Mas convenhamos que nos últimos anos a humanidade parece estar sofrendo como nunca. Com isso, o que não falta são profecias malucas de pessoas que dizem que estamos vivendo o fim do mundo. E de fato, dependendo da maneira como vemos as coisas, essas teorias podem fazer todo sentido. Por exemplo, você se lembra da profecia maia que o mundo iria acabar em 2012? Tá lembrado? Pois é. Surgiu uma ideia por aí de que as interpretações de que o ano do fim era 2012, na verdade, estavam muito erradas. E o ano em que tudo deverá realmente acabar é 2021. Para quem não lembra, o mundo acabaria exatamente no dia 21 de dezembro de 2012. E essa profecia foi retirada de dois monumentos maias, o Stela 6 e o Stela 1, além do próprio calendário maia. No monumento Stela 6, havia uma data que, traduzida para o calendário gregoriano, seria equivalente ao dia 21 de dezembro de 2012 e corresponde ao fim de um ciclo de 5.126 anos. O Stela 1 também falava algo sobre o dia 21 de dezembro, porém, pelo fato do monumento estar bem deteriorado, é impossível fazer a observação de qualquer fato após essa data. E por fim, temos o próprio calendário maia, que é uma combinação de registros de datas e fatos de batalhas míticas e desastres naturais. O problema é que o calendário chega ao fim exatamente no final de dezembro de 2012. Todos esses fatores fizeram surgir a tão famosa teoria do fim dos tempos, o que fez muita gente literalmente fugir para as montanhas. O mundo ficou tão apavorado com a ideia do apocalipse que teve até pessoas que construíram bunkers em suas casas para tentar escapar da morte. Nesse ano, impulsionados pela catástrofe de uma pandemia global, muitos teóricos do fim do mundo reviveram a teoria maia, afirmando que o que houve em 2012 foi, na verdade, um erro de interpretação e que o ano em que o apocalipse acontecerá é agora, em 2021. De fato, essa teoria faz todo o sentido se considerarmos que confundiram as datas 21/12 de 2012 com 21/12 de 2021. E não se engane em pensar que existe apenas a teoria dos maias. Recentemente, o pastor norte-americano Kenton Bachore previu que 2021 traria o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus Cristo. O problema é que a credibilidade das teorias de Kenton é prejudicada pelo fato de que esta é a sua segunda tentativa de prever o fim do mundo. A primeira supostamente iria acontecer em 1988. Claramente, ele estava errado. Mas e se essas duas teorias forem verdadeiras? E se a gente estiver realmente vivendo o fim do mundo? Vamos fazer uma breve análise do que anda acontecendo nos últimos meses. Eu nem preciso falar que vivemos tempos mais sombrios do que nunca. A pandemia tirou a vida de muita gente. E eu aposto que muitos dos nossos inscritos perderam familiares queridos para esse maldito vírus. Felizmente, a humanidade está conseguindo dar a volta por cima graças às vacinas. Já tem países onde as coisas já voltaram ao normal. As pessoas estão indo a eventos com grandes públicos sem usar máscara. E o medo de perder a vida ou uma pessoa querida está cada vez mais perto de acabar. Porém, vocês têm noção do quanto a gente passou perto de ser uma raça extinta? Na verdade, esse tipo de coisa só nos mostra o quanto nós humanos somos vulneráveis. Basta surgir um terrível vírus que os humanos não consigam desenvolver uma vacina para combatê-lo, que pelo menos 2/3 da população mundial seja dizimada. Não foi dessa vez que a Terra se livrou de nós, mas bateu na trave. Vamos falar de eventos mais recentes. Por exemplo, agora no exato momento em que esse vídeo
foi publicado aqui na Fatos Desconhecidos, há países da Europa que estão vivendo um verdadeiro caos. Inundações catastróficas na Europa Ocidental já mataram centenas de pessoas e deixaram outras centenas delas desaparecidas. Na Alemanha, Holanda e na Bélgica, as imagens da destruição da água são assustadoras. Vilas inteiras foram devastadas, carros foram arrastados e prédios foram ao chão. Os alemães dizem que esse foi o pior desastre natural do país em mais de meio século. O governo federal anunciou 200 milhões de euros em apoio emergencial e, se for necessário, vai aumentar esse montante. Na China, está acontecendo a mesma coisa. As fortes chuvas no começo da semana deixaram a cidade de Henan submersa. Os meteorologistas chineses dizem que essa foi a pior chuva na região em 1000 anos. Na cidade de Zhengzhou, que possui 12 milhões de habitantes, 25 pessoas morreram e cerca de 100 mil foram evacuadas para zonas seguras. O resultado foi, mais uma vez, o caos. Importantes estações de trem pararam de funcionar. Rodovias foram fechadas e voos atrasados ou cancelados. Já nos Estados Unidos, a costa oeste está enfrentando diversos incêndios florestais causados pelo calor extremo, já que esse é um dos verões mais quentes dos últimos anos. Cidades como Filadélfia, Washington, Pittsburgh e Nova York ficaram tomadas pelas fumaças dos incêndios. Cientistas dizem que esses incêndios estão ficando cada vez piores por causa das terríveis mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo todo. E antes mesmo dessa onda de calor e incêndios acontecer, os Estados Unidos sofreu muito com a tempestade tropical Elsa, que atingiu parte do país com terríveis tornados. No começo de julho, chuvas torrenciais também geraram problemas no Japão. Em Atami, cerca de 90 quilômetros a sudoeste de Tóquio, houve um poderoso deslizamento que destruiu cerca de 130 edifícios. Apesar de ser algo normal no Japão, já que cerca de 1.500 avalanches aconteçam por ano no país, estudiosos dizem que houve um aumento de quase 50% em comparação com os 10 anos anteriores. Diante desses fatos, certamente podemos afirmar que alguma coisa errada está acontecendo no planeta Terra. Seria finalmente o Apocalipse e a volta de Jesus Cristo, segundo o pastor norte-americano afirmou? Segundo João, que escreveu o livro Apocalipse, o fim dos tempos tem início com a chegada do Anticristo. Olha, de fato, o mundo está repleto de países governados por pessoas horríveis. Então podemos considerar que é completamente possível que o Anticristo esteja entre nós. Depois, João revela que uma série de acontecimentos irão acontecer na Terra, seguidos da aparição dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro é o do cavalo branco, que enquanto alguns interpretam que ele seja Jesus, outros acham que, na verdade, João quis dizer que o cavaleiro do cavalo branco é o próprio Anticristo. Depois vem o cavaleiro do cavalo vermelho, que tem como objetivo acabar com a paz do mundo e começar as guerras. Depois vem o cavalo negro, que representa a fome e a miséria. Por fim, temos o cavaleiro do cavalo amarelo, o último cavaleiro do Apocalipse. Ele representa a morte, possivelmente eventos apocalípticos e catastróficos. Após todos esses acontecimentos, o reino do bem será instaurado e todos os sobreviventes passarão a viver em um lugar perfeito, mais conhecido como o paraíso. O juízo final acontecerá e apenas as almas dos bons homens serão salvas. Se formos analisar cada um dos cavaleiros do Apocalipse, podemos considerar que eles estão entre nós há muitos anos. Isso porque a fome, miséria, guerra e morte está presente na humanidade há milhares de anos. Então podemos sim estar vivendo o Apocalipse e não sabemos. Mas também pode ser uma vingança da natureza contra a destruição que o homem vem fazendo na Terra. Incêndios, terremotos, vulcões entrando em erupção, tsunamis e furacões podem ser uma forma da natureza dar o troco na humanidade. Se essas teorias são ou não verdade, eu não posso garantir isso para vocês. Até porque, como nós já
apresentamos várias vezes aqui no canal, todos os anos surgem diversas previsões de coisas que irão acontecer e teorias envolvendo aí o fim do mundo. Porém, podemos concordar que, de certo modo, tudo isso faz sentido. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muita gente morrendo e muitas desgraças assolando a humanidade. E se tudo isso for verdade? E se realmente houve uma má interpretação do calendário maia? E se o pastor norte-americano estiver certo e Jesus estiver voltando? O que nos resta é torcer para que nada disso aconteça. Eu fico por aqui, um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, aqui da Fatos Desconhecidos. Tchau!